matriz. Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas no formato M por N, onde M representa o número de linhas, horizontal, e N o número de colunas, na vertical. A função das matrizes é relacionar dados numéricos. Por isso, o conceito de matriz não é só importante na matemática, mas também em outras áreas, já que as matrizes têm diversas aplicações. Na representação de uma matriz, os números reais geralmente são elementos inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer, representada por M por N, é composta por elementos A e J, em que I representa o número da linha e J o número da coluna que localizam o valor. Existem os casos das matrizes especiais, que são elas: matriz linha, que é uma matriz de apenas uma linha, matriz coluna, de apenas uma coluna, matriz nula, matriz de elementos iguais a zero, e matriz quadrada, que são matrizes com igual número de linhas e colunas. Tipos de matriz. Matriz identidade. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Exemplo, matriz identidade, 3 linhas por 3 colunas. Matriz transposta. É obtida com a troca ordenada das linhas e colunas de uma matriz conhecida. Exemplo, B elevado a T, que é a matriz transposta de B. Matriz oposta. É obtida com a troca de sinal dos elementos de uma matriz conhecida. Exemplo, menos A é a matriz oposta de A. Igualdade de matriz. Matrizes que são do mesmo tipo e possuem elementos iguais. Exemplo, se a matriz A é igual à matriz B, então o elemento D corresponde ao elemento 4. Operações entre matrizes. Adição de matrizes. Uma matriz é obtida pela soma dos elementos de matrizes do mesmo tipo. Por exemplo, a soma entre os elementos da matriz A e B produz uma matriz C. Subtração. Uma matriz é obtida pela subtração dos elementos de matrizes do mesmo tipo. Exemplo, a subtração entre elementos da matriz A e B produz uma matriz C. Multiplicação. A multiplicação de duas matrizes A e B só é possível se o número das colunas de A for igual ao número de linhas de B. Exemplo, multiplicação entre a matriz 3 por 2 e a matriz 2 por 3. Multiplicação da matriz por um número real. Obtém-se uma matriz onde cada elemento da matriz conhecida for multiplicado pelo número real. Matrizes e determinantes. Um número real recebe o nome de determinante quando está associado a uma matriz quadrada. Uma matriz quadrada pode ser representada por A, M por N, onde M igual a N. Determinante de matrizes de ordem 2. Uma matriz quadrada de ordem 2 possui duas linhas e duas colunas. Uma matriz genérica é representada por matriz A, elemento A11, A12, A21 e A22, em que A11 e A22 é a diagonal principal. Já a diagonal secundária tem os elementos A12 e A21. O determinante da matriz A pode ser calculado da seguinte forma: determinante de A igual a A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. Exemplo, o determinante da matriz M abaixo é igual a 7. Determinante de matriz de ordem 3. Uma matriz quadrada de ordem 3 possui 3 linhas e 3 colunas. Uma matriz genérica representada por, como exemplo abaixo. O determinante da matriz 3 por 3 pode ser calculado utilizando a regra de Gauss. Exemplo de exercício. O exemplo do exercício aqui está pedindo para calcular o determinante de matriz T. Então, o primeiro passo é escrever os elementos das duas primeiras colunas ao lado da matriz, que são as colunas da esquerda. O segundo passo, consequentemente, é multiplicar os elementos das diagonais principais e somá-los, que vai eliminar os colchetes, vai ignorar eles. O terceiro passo vai multiplicar as outras diagonais fazendo a mesma coisa, porém vai trocar o sinal dos valores. O positivo vira negativo e negativo positivo. O quarto passo vai juntar os termos das operações de duas diagonais, resolver as operações de adição e aguardando assim e encontrar o determinante, subtração e adição. Agora, determinante de matrizes de ordem 4. Vai precisar utilizar o termo de Laplace.
que consiste em escolher uma das filas, linha ou coluna da matriz, e somar os produtos dos elementos dessa fila pelos respectivos cofatores. Cofator, no caso, é um número associado ao elemento qualquer de uma matriz quadrada. Para definir o cofator, é necessário primeiro definir o menor principal ou o menor complementar associado ao elemento da matriz quadrada. O cofator de uma matriz ordem é igual a zero, definida por AJ, que é igual a menos 1 elevado mais 1 mais J multiplicado pelo determinante, como está o exemplo no slide. Aí, como o AJ é o cofator, então você vai escolher a primeira linha, porque é mais prático, porque já tem o elemento zero na matriz. O determinante ele vai ser encontrado fazendo com que o elemento vezes a linha e a coluna que ele está. Aí o determinante vai ser encontrado, dá para analisar que a partir do zero multiplicado por qualquer número é zero, o cálculo vai ficar mais simples, porque o elemento 14, que é o A14, não vai precisar ser calculado. Então, vai calcular o cofator só dos 3 outros números, que é o 4, o 5 e o menos 3. Deve perceber que para calcular o cofator é preciso calcular antes o determinante de cada matriz de ordem 3, como está aí no slide. E para esse tipo de matriz, o método mais fácil é aplicar a regra de Sauros, que é fazer os cruzamentos diagonais dos dois lados. Depois, vai só substituir os valores encontrados na expressão do determinante, e assim vai chegar ao resultado 210 dessa matriz 4x4. Resolução de exercícios. Vamos resolver essa matriz 4x4. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver qual coluna ou fileira tem mais zeros. Então, a gente tem essa com 3 e essa com 3 também. Eu vou escolher essa aqui. Primeira coisa agora, a gente vai multiplicar todos os números dessa fileira pelo seu cofator. Então, 1 vezes cofator de 31, mais 0 vezes o cofator de 32, mais 0 vezes o cofator de 33, mais 0 vezes o cofator de 34. Como todo número multiplicado por zero é zero, a gente não precisa calcular esses cofatores, a gente pode só cortar todos eles. Agora, a gente tem que só se preocupar com essa parte. Então, 1 vezes o cofator de 31. Como que a gente descobre o cofator de 31? Primeira coisa, a gente vai colocar menos 1 elevado a 3 mais 1. Porque aqui é 31. Depois disso, a gente vai multiplicar ele por uma matriz 3, pela determinante de uma matriz 3x3, que a gente vai tirar os valores daqui. Como a gente está calculando esse 1 aqui, a gente corta a coluna dele e a fileira dele, e a gente pega esses valores aqui e coloca nessa matriz. Então, fica 1, 1, 2, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1. Para calcular a determinante dessa matriz, a gente copia essas duas fileiras. 1, 1, 2, 1, 0, 0. E daí a gente multiplica aqui, certo? Primeiro, nessa diagonal, vai dar tudo zero, certo? Porque aqui a gente tem zero em todas as diagonais. Então, a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Menos, desse lado agora, 1 vezes 1 vezes 1, mais zero, porque aqui é zero, e zero também, porque aqui também tem zero. Então, a gente sabe que a determinante disso aqui é menos 1. Determinante igual a menos 1. Agora, a gente volta aqui. Esse menos 1, ele vai ficar elevado a 4 vezes menos 1. Menos 1 elevado a 4 fica 1, porque é um número par, vezes menos 1 fica 1, fica menos 1, porque só muda o sinal. Então, a determinante dessa matriz é menos 1. Esse exercício pede para calcular o determinante da matriz 4x4. Para isso, nós vamos usar o teorema de Laplace. Bom, primeiro nós vamos observar a matriz e ver onde tem zero ou onde mais tem zero. Bom, no caso dessa matriz, nós temos somente este zero. Então, a gente pode usar tanto essa coluna
como essa linha. Eu vou optar por usar esta linha. Agora nós vamos fazer o seguinte: o 7 vezes o cofator dele, que é A e J. Então, é A, I, que é a linha, ele está na linha 3. Então, o I é 3. E o J é 1, porque ele está na primeira coluna. O J é coluna. Mais 4 vezes o cofator dele, que é A, 3, 2. Mais menos 5 vezes o cofator dele, A, 3, 3. Mais 0 vezes o cofator dele. Bom, agora nós podemos observar aqui que essa multiplicação com zero dá zero, né? Qualquer multiplicação com zero dá zero. Então, nós não vamos usar isso daqui. Agora, nós vamos começar a descobrir o valor dos cofatores. Então, vamos começar com esse daqui. Para descobrir o valor do cofator, nós fazemos menos 1 elevado a I mais J. I mais J. Então, 3 mais 1 vezes uma matriz. Que matriz é essa? Bom, como nós estamos usando o cofator de A31, nós estamos usando este número aqui. Então, nós não vamos usar a linha deste número e nem a coluna deste número. Nós só vamos usar esses números aqui e esses daqui. Agora, nós vamos utilizar a lei de Sarros, que é o seguinte: copiar essas duas colunas aqui do lado. Agora, nós vamos começar a descobrir o valor das diagonais principais. Bom, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 4. Mais menos 2 vezes 3, menos 6 vezes menos 1, 6 positivo. Mais 1 vezes 2, 2 vezes 11, 22. Aí aqui 4 mais 6, 10, mais 22, 32. Agora, o valor das diagonais secundárias. 1 vezes 2, 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 1 vezes 3, 3 vezes 11, 33. Mais menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 vezes 2, menos 8. Mais com menos, menos. Menos 2 mais 33, 31. Menos 8, 23. Agora, para a gente descobrir realmente o determinante dessa matriz aqui, nós vamos fazer o valor das diagonais principais menos o valor das diagonais secundárias. 32 menos 23, 9. Agora que nós descobrimos o cofator A31, nós vamos descobrir o cofator A32. Bom, vai ser a mesma coisa que o A31. Aqui o menos 1 elevado a I mais J. 3 mais 2. Multiplicado por alguma matriz. Que matriz vai ser essa? Bom, como agora a gente está usando o A32, que é a terceira linha e a segunda coluna, né, que é o número 4, nós não vamos utilizar exatamente essas. Essa linha aqui nós não vamos utilizar para nenhuma das contas na realidade. Então, agora é essa coluna aqui em específico que nós não vamos usar. Então, vai ficar Agora vamos utilizar a regra de Sarros, que é copiar essas duas colunas.
Vamos descobrir as diagonais principais. 3 vezes 2, 6, vezes 2, 12. Mais menos 2 vezes 3, menos 6, vezes 1, menos 6. Mais 1 vezes 5, 5 vezes 11, 55. Mais com menos, menos, 12 menos 6, 6, mais 55, 61. Agora, as diagonais secundárias. 1 vezes 2, 2, vezes 1, 2, mais 3 vezes 3, 9, vezes 11, 99, mais menos 2 vezes 5, menos 10, vezes 2, menos 20. Mais com menos, menos, 2 mais 99, 101, menos 20, 81. Para descobrir agora o determinante, nós fazemos o valor das diagonais principais menos o valor das diagonais secundárias, que dá 20. Negativo. Agora, para descobrirmos o valor da determinante desta matriz, nós vamos utilizar essa parte aqui. Bom, então vamos copiar aqui. Bom, então a gente mantém o 7 aqui. Bom, qual é o valor do cofator A? O valor do cofator é esse número multiplicado pelo determinante da matriz. Como aqui nós temos um expoente par, que é 3 mais 1 igual a 4, o número vai ficar positivo. Multiplicando o valor da determinante da matriz. Mantenho 4. Bom, o cofator A32 vai ficar aqui. Esse número vai continuar negativo, porque temos aqui um expoente de número ímpar, que é 5. Então, ele vai permanecer negativo. E vamos multiplicar com o valor da determinante da matriz. Mantém o menos 5 e multiplica pelo cofator. Aqui o expoente é par, então vai ficar o 1 positivo e vamos multiplicar pelo determinante dessa matriz. Então, vamos lá. Menos 5 vezes 1, menos 35. 63 mais 80, 143. Menos 35, 108. Então,